Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Muito bem-vindos ao episódio 25 do Segundo Poste. Mais uma semana, mais estas 4 caras que vai ser mais habitual nas próximas semanas. O nosso Pedro Guarda continua em missões de pai. Aqui é uma bela missão, se calhar até melhor do que estar aqui, provavelmente bem melhor do que estar aqui, apesar de ele gostar muito de nós, mas para já vai estar dedicado ao Gattuso a tempo máximo, e nós continuaremos aqui os 4, Diogo Maia, Pedro Azevedo, Samit, como estão? Estamos bem, prontíssimos, pelo menos eu estou prontíssimo para este episódio. Não, se o Azevedo está pronto, eu também estou. Pronto, também. E o Samit por consequência também. É, exatamente. Então, se está tudo pronto, vamos já começar, e começamos com a derrota do Futebol Clube do Porto. Estamos a gravar imediatamente a seguir ao final do jogo entre o Gil Vicente e o Porto, com uma derrota por 3-1, mais um jogo quente e de vários casos e de várias situações. O Porto tem tido vários destes jogos este ano, e portanto também tudo aquilo que ia acontecer e que já prevemos que vai acontecer no pós-jogo com adeptos e chegadas ao Dragão e tudo mais, já vai ficar aqui de fora, mas tem sido uma constante este ano. Diogo Maia, começo por ti. Eu sei que não estavas à espera. Terceira derrota consecutiva do Porto, uma com o Sporting para a Taça da Liga, mas também conta, é uma eliminação de uma taça. 2 para o campeonato. O que é que se passa com o Porto? Isto é um Porto que há um mês e meio, se calhar dizíamos que era a equipa que estava mais lançada para conseguir de mansinho chegar ao título, e de repente parece que está tudo a ir abaixo. É uma casa a arder. O Porto é uma casa a arder neste momento, e ardeu muito rápido, e é isso que é estranho. Parece, não posso, se fui das pessoas que tentou mais elogiar Vítor Bruno e a comunicação de Vítor Bruno ao longo do tempo e ao longo desta época, que é curta apesar de tudo. Nós ainda estamos em janeiro, portanto não estamos a acabar a época, longe disso. E estes últimos 3 jogos, mais do que as derrotas, mais do que a derrota contra o Sporting, que eu até acho que é uma boa primeira parte do Porto, estas 2 derrotas são de uma inércia total, e a segunda parte contra o Sporting também, mas estes 2 jogos, hoje esperava aqui uma reabilitação, uma recuperação do Porto, ver se conseguia pelo menos apagar aqui um bocadinho o fogo que parece ser este clube, e também já lá vamos daquilo que aconteceu a semana passada e agora com a Assembleia Geral Extraordinária de ontem. Mas o Porto efetivamente é uma casa a arder, e eu acho que não acredito mesmo que o Vítor Bruno aguente até quinta-feira. Acho que hoje é a última noite que dorme como treinador do Porto, sinceramente. Acho que tudo se encaminha para a sua saída. Acho que é demasiado gritante, são demasiados avisos da bancada, e há uma coisa que, para não me estender muito e passar-vos, há uma coisa que já me cansa, e eu fui elogioso até desse discurso inicial, mas há todos os dias, sempre, parece que é todos os dias, mas sempre que Vítor Bruno fala, parece que está a dar recados a alguém internamente, e às vezes isso até passa para os jogadores. Ainda há bocado o Gonçalo Borges na Flash parecia que estava a dar recados internos, mas quer dizer, acho que o Vítor Bruno tem de pôr a mão na consciência e perceber que se todas as semanas há um alvo novo para indiretamente falar numa conferência de imprensa, ou porque se ele não está satisfeito com o rendimento do João Mário, não está satisfeito com o rendimento do Galeno, não está satisfeito com o rendimento do PP, não está satisfeito com o rendimento do Fábio Vieira, já são muitos, isso já são muitos, e desde o início da época já houve vários a sair deste grupo e entrar no grupo dos titulares indiscutíveis. De repente vai para a bancada, de repente vai para o banco, passa 2.
Não há nenhum critério. O único critério que há é todas as semanas há um discurso pseudo interno, porque depois nem sequer é bem interno. Alguma coisa está mal e Vítor Pereira. Vítor Bruno tem de assumir a sua responsabilidade, porque quer dizer, já agora o treinador é ele. Se há tantos jogadores em baixo de forma, tantos jogadores a render pouco no treino, tantos jogadores a render pouco em jogo, e se ele, a única coisa que ele faz, aparentemente, porque em campo não se vê, aparentemente é mandar recados nas conferências de imprensa, não está no lugar certo e tem de sair. Samit, já temos falado aqui um pouco destes recados de Vítor Bruno. O Vítor Bruno hoje que deixa PP no Porto, não viajam para Barcelos, tira o Galeno ao intervalo, acaba o jogo com Tiago Jaló e Gonçalo Borges a fazer a ala direita. Uma hora que, pelos vistos, era a receita mágica deste novo Porto entre os 70 minutos. Isto são tudo explicações para aquilo que está a acontecer ao Porto? Pois, eu concordo um bocado com o Maia, portanto, acho que Estás muito baixo, Amit. Desculpa. Estás. Peço desculpa, então deixa-me só tentar aumentar. Estão-me a ouvir? Não. Dizia eu que no fundo o Porto não joga nada. Sinceramente, eu tenho algumas dificuldades em arranjar grandes razões para isto acontecer. Acho que é difícil também estarmos aqui a dissecar a exibição de hoje, por exemplo, porque seria mais do mesmo. Eu acho que é uma equipa estéril no ataque, é uma equipa passiva na defesa, sofre golos praticamente do nada, como o próprio Vítor Bruno disse, e portanto, para mim, é fruto da passividade defensiva. Eu acho que o Vítor Bruno vai mudando o 11 em praticamente todos os jogos, tal como o Maia diz, vai todas as semanas há um elemento que não está à altura à altura do desafio do Porto e portanto não joga. Só o treinador é que não muda, é o que apetece dizer, pelo menos para já. Eu também acho que não tem neste momento já muitas condições para continuar. É uma vitória nos últimos 18 jogos fora. Acho que isto para um clube como o Porto é demasiado para o próprio André Vilas-Boas aguentar. E eu acho que o problema do Porto é sobretudo coletivo, portanto continua a ser difícil identificar ideias nesta equipa. Não há sequer dinâmicas entre 2 ou 3 jogadores. Se nós pensarmos na equipa do Porto, em todos os jogadores, nós não conseguimos associar um jogador com outro e dizer aqueles dois combinam bem. Estamos em janeiro e portanto, de facto, acho que já não há muitas condições para o Vítor Bruno. O próprio discurso aliás, o próprio comportamento dos jogadores em campo demonstra que estão meio perdidos. Portanto, do ponto de vista emocional, a equipa não está preparada para o que aí vem. E o discurso no final do jogo também não se percebe muito bem. Eu também estive a ouvir as palavras do Gonçalo Borges e não sei se ele a certa altura estava a falar para os dirigentes, para os treinadores, para os jogadores, para os adeptos, e eu, com todo o respeito pelo Gonçalo Borges, não sei se o Gonçalo Borges pode acrescentar muito nesse aspecto, mas percebo que ele também tenha sido escolhido e portanto esteja a dizer o que lhe vai na alma. Mas acho que sim, acho que o Porto acho que o Vítor Bruno não vai aguentar muito mais tempo, sinceramente. Rita, deixa-me só, enquanto ouvi ao Samit, houve um comentário esta semana que me ficou na retina do nosso chat do YouTube, dentre os muitos comentários, e já agora dar boa abraço à malta por causa disso, que tem de facto comentado de semana após semana cada vez mais e até interagir uns com os outros e connosco. O comentário do João Tavares 363 fez aqui uma análise com alguns parágrafos sobre o Porto, e um desses parágrafos é em relação especificamente ao Vítor Bruno e aos vários aspectos do Vítor Bruno, da liderança, da comunicação, que o Samit agora elencava. E eu concordo muito com o que o João Tavares aqui diz. Para resumir, ele diz: quanto ao Vítor Bruno, acha que ele já gastou as fichas, acha que o Vítor Bruno erra os timings quase todos em termos das oportunidades que vai dando aos jogadores, e portanto as tais mudanças. Dá o exemplo do Vasco Sousa. Acha que tem uma comunicação fraca e que tenta impor-se à força no balneário
com estas constantes mudanças da bancada para o banco e até entre titulares. E portanto, de facto, acho que nessas vertentes todas, e se eu aqui há umas semanas pareceu-me a mim, eu acho que me equivoquei, acho que me iludi com o Vítor Bruno neste sentido. Eu até usei aqui uma expressão, creio eu, que foi que o Vítor Bruno tira proveito do plantel todo. Uma coisa é tirar proveito, e era o que eu achava há umas semanas, outra coisa é fazer isto, esta dança de convocatórias, esta dança de bancada, banco titular. Quero dizer que eu alertei para este facto Tu alertaste. e na altura fui criticada, mas eu alertei para o facto do Vítor Bruno andar sempre a parecer que queima jogadores. Cada semana se chateia com um novo, basicamente é Se isto. calhar, Rita, ao contrário do que eu achava, estas oportunidades que eu achava que aconteciam, isto é queimar os jogadores e, portanto, em vez de se impor, está a perder. Eu também achava, os juntamente com aquilo que o Azevedo estava a dizer, porque eu achava, aquilo que me parece é que a comunicação que é feita internamente para os jogadores é nas conferências de imprensa, e que isto depois no balneário não se passa. Eu não sei o que é que se passa no balneário, mas é muito estranho para mim, todas as semanas, a ver estes recadozinhos e depois a equipa não jogar nada. Até porque a grande maioria dos jogadores, peço desculpa, a maioria não está muito atenta às conferências de imprensa dos seus treinadores, nem às flash interviews, nada disso. Portanto, é o que se passa durante a semana nos treinos e no balneário, e claramente Vítor Bruno já não tem mão, e custa um bocadinho dizer isto, porque até achei que havia aqui qualquer coisa, achei que ele estava podia haver aqui alguma forma de balançar um bocadinho o barco, e ia sempre ser complicado, porque há aqui os jogadores que claramente estão já em fim de ciclo, alguns até achavam que já iam sair no verão, como o PP ou como o Galeno, e há aqui, mas quer dizer, mas não pode ser só isso. Os jogadores continuam lá, continuam a ganhar o seu vencimento, tem que haver alguma forma de os motivar para continuar a jogar. E isso é o papel do treinador. O treinador não pode vir mandar recados só porque sim, quando a equipa depois não joga nada, semana após semana. Eu acho que, sinceramente, as pessoas em relação ao Porto iludiram-se, sim, mas com os maus momentos de Benfica e Sporting, sinceramente. Pois. Porque o Porto nunca jogou nada este ano. Não há um momento da época do Porto em que as pessoas, em que os adeptos do Porto, em que os adeptos de outros clubes possam dizer que o Porto estivesse a jogar bem, que tivesse crescido. Portanto, o Sporting teve aquele momento com a chegada do João Pereira, com a saída do Ruben Amorim, com a chegada do João Pereira, perdeu pontos. O Benfica parecia que estava muito bem, de repente perde em Alvalade, perde frente ao Sporting Braga, já tinha perdido no início da época e, portanto, estava em recuperação, ainda com o Schmidt, e eu acho que foi muito isso, sinceramente, em relação às alterações que ele faz. Sim, acho que não tem nada a ver com dar oportunidades a todos, ele simplesmente anda a testar tudo e mais alguma coisa para ver se alguma coisa resulta. Não vos parece que o Porto está em pré-época desde julho? Porque semana após semana lá está. E aliás, dentro da mesma semana há mudanças, eu diria, porque podia ser só mudanças peça por peça. Mas o que me parece é que essas mudanças peça por peça condicionam, obviamente, a dinâmica da equipa. E portanto, parece-me que há quase um Porto diferente todas as semanas. É uma cara diferente todas as semanas. E isso é que me faz alguma confusão, até porque durante alguns jogos houve uma cara do Porto que funcionou bem. E, portanto, isso é que eu não compreendo. Eu acho que há aqui um tema, e se calhar também fui claramente iludido, mas há aqui um tema que também este ano o Samu ainda não marcou, e isso é diferente para o Porto, porque o Porto, apesar de tudo, foi mascarando algumas exibições em casa, com alguns golos, 2 golos na primeira parte, tanto do Samu como do próprio Nico, mais próximo da área, mais junto à área, e o Porto muitas vezes este ano até foi a ganhar ao intervalo. E portanto, e depois teve segundas partes sempre mais controladas, a jogar jogos fora. Lembro-me do jogo em Guimarães, por exemplo, que o Porto nem sequer faz uma grande primeira parte, a segunda parte é que é melhor, porque o Samu também desbloqueia ali um bocadinho o jogo. É verdade, o Porto não tem sido uma equipa brilhante, longe disso, nenhuma das três tem sido. O Benfica e o Porto, a época toda, o Sporting, desde que o Ruben Amorim saiu, mas a verdade é que ao dia de hoje, olhando para isto e percebendo que esta equipa, por exemplo, quando o Samu, por exemplo, não joga agora contra o Santa Clara, o Nico Gonzalez não vai jogar contra o Santa Clara. Sim. Provavelmente os 2 melhores jogadores este ano da época do Porto não vão jogar um jogo que o Santa Clara não está na melhor forma da época, mas apesar de tudo é uma equipa muito complicada. Estou para ver. Portanto, por isso é que eu até acho, e se calhar falando um bocadinho do jogo de hoje, mais aqui um bocadinho só para dizer isto, é que eu acho que não há mesmo condições para o Vítor Bruno continuar.
e se calhar até seria este o momento, não sei, até porque não sei bem qual é que são os timings para despedir treinadores, mas não estou bem a ver como é que se sai deste buraco neste momento, porque parece-me, pela primeira vez esta época, para mim, que há demasiados jogadores que não estão com a vontade de vida. Não estou a dizer que estão a fazer cama ao Vítor Bruno, não estou no balneário, não sou amigo deles, não estou nos grupos do WhatsApp, não janto com eles, mas há muitos jogadores que claramente já não estão identificados com o treinador. E como já dissemos isto aqui muitas vezes, como é uma verdade muitas vezes falada no futebol, quando perdes a mão do balneário, por melhor que treinador que sejas ou por melhor grupo que tenhas no balneário, acabou. Claro, e isso ressente-se também nos jogadores. Eu, se fosse jogador, nunca fui, mas pensando naquilo que tu próprio disseste no início do episódio, imagina o Nico Gonzalez, que não foi ainda um dos visados. Ele olha à volta e pensa, bom, ontem foi o PP, hoje é o Galeno, anteontem foi o João Mário. Samir, grupo... e nós não estamos a ver flash, porque o Vítor Bruno pode ter falado sobre o descontrole emocional dos jogadores que se deixam expulsar. Claro, e há outra coisa, em relação à falta de gols do Samu e do nível exibicional do próprio Nico Gonzalez, não há nenhum jogador no mundo, em nenhuma equipa do mundo, que carrega a equipa durante a época toda. Durante a época toda. Pode haver ali, obviamente, momentos em que um jogador de uma qualidade acima da média faça a diferença. Mas não há nenhum jogador que resista a um futebol tão pobre. E, portanto, é o que está a acontecer ao Samu, é o que está a acontecer ao Nico Gonzalez, ao Fábio Vieira, ao Rodrigo Mora, que são jogadores que já mostraram qualidade, obviamente. Só para acrescentar aqui à conversa, estava precisamente a ver o que é que Vítor Bruno tinha dito na Flash. Diz que o PP não está aqui por vontade dele. Quando um jogador se auto-exclui de participar nos jogos, o treinador tem pouco a fazer. Quem quer veio, entregou-se de alma. Isto é para quem quer jogar. Basicamente são explicações de Vítor Bruno sobre mas já andamos há 3 meses a dizer que ele não joga bem. Ele foi sempre a opção, agora é que se auto-excluiu porque foi dispensado da meio da primeira parte na Madeira. Opa, tudo bem, eu também acho que o PP não tem jogado bem, mas alguém lhe tem dado oportunidades constantemente, ele tem sido titular e joga o tempo que quer. Portanto, aí peço desculpa, o Vítor Bruno, pronto, morre com aquilo que matou, não é? E há outra coisa, é que esta coisa, desculpa Rita, deixa-me só dizer-te isto. Aquela coisa de dizer que o treinador é sempre quem paga. Eu sei que isso é injusto, porque o treinador, enfim, não pode controlar tudo. Mas uma das tarefas de um treinador é segurar o balneário. E a este nível é gerir egos, é aguentar a pressão, é resistir a episódios menos desejados, digamos assim, é seguir em frente, ter uma boa comunicação. E eu acho que o Vítor Bruno neste momento tem provado que não está à altura. E portanto Mas ou o Vítor Bruno enganou-nos muito bem, ou se bem me lembro, nós para aí há 3 episódios, 4, estávamos a dizer que uma das vantagens do Porto é que tinha o plantel com o Vítor Bruno e que aquilo que vínhamos em campo é que, apesar das coisas não estarem a correr bem, Vítor Bruno tinha o plantel consigo. Portanto, ou andou a esconder isto muito bem, ou começou agora a tocar nos jogadores errados, no sentido dos pesos pesados do balneário. É um bom ponto, Rita. Mas eu também acho, ao mesmo tempo, esses pesos pesados do balneário claramente estão a ser visados. Eu acho que é inaceitável a atitude do Fábio Vieira e do Galeno nesta primeira parte, por exemplo, como já tinha achado também no jogo com o Nacional, mas este hoje foi gritante. E eu sei que estas coisas não se podem medir assim, mas basta ver a forma como ambos entraram para o aquecimento na primeira parte. Depois, se puderem ver esse vídeo, pronto, a vontade não é muita. Todos os jogadores entram a correr. A equipa joga pouco, a vontade já não é muita. A vontade também não é muita deles, claramente. E o PP se calhar faz parte do grupo e pronto. Agora, para mim é ainda mais incompreensível porque é que o Rodrigo Mora é suplente hoje. Não consigo perceber. Ou seja, qual é o sinal que é dado para o grupo? É o quê? Que o Dani Loader treinou muito bem? Ok. Ao intervalo sai o Galeno, entrou o Gonçalo Borges, que por acaso entrou muito bem. Opção certa, é verdade. És alguém que ainda não está totalmente convencido e que à mínima oportunidade, à mínima derrota, que foi o que aconteceu na Madeira, tira o elo mais fraco para ele continuar a ser o Rodrigo Mora, porque, como todos vimos, não foi titular, nem jogou praticamente durante a primeiro terço da época. Portanto, os treinadores têm sempre essa pancada que é
epá, aquele tipo ainda não está preparado e, portanto, agora, olha, no Benfica, se o Benfica Também acho. tiver aí 2 jogos maus, perder 2 jogos, eu não me Sim, admirava nada. Mas não sei, é um erro crasso isso, desculpa interromper-te, Maia, mas é um erro crasso isso e até acho que é de, eu não sei, não quero atravessar-me aqui no caso do Benfica, mas eu acho que é de quem não conhece uma realidade do clube e Vítor Bruno conhece, porque a primeira coisa que tu não podes fazer é tirar um miúdo da formação que está a encantar bancadas. Sim, Mesmo mas, que o jogo corra mal, se o Mora fizer um golo ou fizer 2 ou 3 lances, mas ao mesmo tempo tiram dos intocáveis como o PP ao mesmo tempo. Portanto, tira os dois e tem essa. Tem essa. Usa um e outro para se defender. E é tal imposição à força que não está a resultar. Sim, é um tipo de comunicação claramente não está a antiga. resultar. Bocas nas conferências de imprensa, isso usava-se há 30 anos. Há 20 anos. quando nós Hoje voltou a começámos falar ver do futebol. PP, como estava a dizer, quer dizer, essa própria frase, e até estou a ver o tom, é de uma prepotência tão grande, tão grande, tão grande, e de uma arrogância até, de alguém que, peço desculpa, não ganhou rigorosamente nada no Futebol Clube do Porto. Portanto, Pelo menos é o treinador principal, exato. sim, está bem. Pronto. Depois, mas já agora, vamos Rita, também a essas bocas. Diz. Não, porque vou mandar para ti, porque há pouco fizeste aquele raciocínio lá para trás, quando nós há 3 ou 4 semanas falámos de que achávamos de facto que essas oportunidades a vários jogadores, os jogadores que vinham do banco a acrescentar, a redescoberta durante a época, e precisamente no mês de dezembro, de jogadores que provavelmente que nós acharíamos que já estavam queimados ou que já não teriam oportunidades. Foi naquela série positiva do Porto, de facto, de dezembro, até o Porto, em dezembro, empatou com o Famalicão fora e ganhou os outros jogos todos, até depois perder em janeiro para a Taça da Liga com o Sporting. E eu acho que nós aqui, nós todos fomos iludidos por esse bom momento do Porto, pela alegria que o Rodrigo Mora trouxe à equipa, pela dupla Rodrigo Mora e Samu alegre e que catapultava o Porto para a baliza adversária, portanto, por esse elan, não é? Mais do que, olhando para trás com alguma racionalidade, mais do que vermos ali grandes coisas a nível de jogo jogado, nós vimos foi um Porto alegre, um Porto jovem, um Porto alegre, um Porto com uma vida nova. Eu acho que isso levou-nos um bocadinho a se calhar a assumirmos isso, não é? Certo, para mim é só, acho que vimos nós e viu toda a gente, inclusive a Vítor Bruno, portanto para mim é inconcebível como é que não se mantém pelo menos Também a única acho. coisa boa que está a Também acontecer. acho. Mas eu estava a dizer que em termos de discurso balneário, a única coisa que eu ia dizer é que discurso balneário não, discurso de conferência de imprensa já não se mandar bocas. Isso, já lá vamos ao Benfica, mas é uma coisa que está em voga agora, porque o Bruno Lage também se farta de mandar bocas em conferência de imprensa. Resta saber é que depois o que é que se passa dentro do balneário, e se estas bocas em conferência de imprensa são recados posterior para fazer barulho, e depois dentro de portas passa-se outra coisa, ou não, é mesmo um mal-estar imposto, como parece no Porto. Maia, sei que tens um mito ao facto, não sei se queres primeiro falar da questão da auditoria forense, se queres ir ao mito ao facto, mas pega e segue. ok. Só queria dar também um toque ao Gil Vicente, já agora, mas não sei, se calhar falo. Pronto, acho que já agora, já disse isso várias vezes, acho que Bruno Pinheiro é um dos bons treinadores do campeonato português, já disse isso variadas vezes, tem muito pouca imprensa. Pronto, é pouco, é dos treinadores pouco falados. O Gil Vicente fez uma excelente escolha em Bruno Pinheiro. A equipa é uma equipa que joga, é muito simples a jogar, principalmente processos ofensivos muito simples. É uma equipa, diria num clássico 4-3-3, quando joga contra equipas como o Sporting ou como o Porto, muitas vezes o Gban desce para terceiro central. Muitas vezes fez o que fez, hoje fez o que fez contra o Gyökeres, fez o mesmo com o Samu, não, se calhar não de forma tão descarada, diria, e depois também serve para construir a 3, mas a verdade é que tem muitas soluções. É uma equipa, é das poucas equipas neste momento em Portugal que tem muito poucos lesionados, é uma equipa que está com a equipa praticamente toda disponível, e isso nota-se. Os jogadores, tem jogadores que começaram a época a titular e que neste momento são suplentes. Hoje foi titular o Pablo, o avançado Pablo. Que não tem sido sequer titular, ou não é titular indiscutível, fez uma bela joga. Um dos melhores jogadores para mim da época do Gil Vicente até agora, o Santi Garcia, tem sido relegado para o banco, não tem jogado sempre a titular, mas quando entra é sempre um jogador importante. Eu acho que
é uma equipa muito interessante. É uma equipa que eu acho que vai estar aqui. Não olhei que não tenho a classificação aqui de cor, mas é uma equipa que eu não sei. Acho que ultrapassaram o Famalicão nesta jornada, se não estou enganado. Estão quase ali a colar ao Moreirense. Estão a quantos pontos de Santa Clara? Só para perceber. Digo já que eu tenho aqui a tabela aberta. Se estiveres aí. Estão a 9 pontos do Santa Estão a Clara. 9. Ok, estão um bocadinho longe. Ok. Eles estão em nono, Maia, com 20. Tens Gil 22, Moreirense 23, Casa Pia 24, Vitória 26 e depois o Santa Clara. Ok, é uma equipa que está na luta com o Vitória. São 4 pontos de diferença. Acho que neste momento ninguém diria isto, até pela forma como a época do Gil começou, mas é uma equipa que tem um plantel, eu acho, dos melhores plantéis da linha média portuguesa. Muitas soluções, muitos jogadores de qualidade muito parecida, tanto os titulares como os suplentes. E tem um excelente guarda-redes, como já disse aqui também, muitas vezes. Sobre a questão do Porto. Maia, deixa-me só dizer, os jogadores que tu falaste muito bem, que podiam ser titulares ou que já foram titulares, neste jogo, por exemplo, o Santi Garcia, o Mbula, que foi muitas vezes titular, o extremo, o Cauê, o Aguirre, portanto, o Gil Vicente tem neste momento 3 jogadores que podem jogar a número 9, e o Ilimbi, pronto, que entrou pelo Zé Carlos. De facto, já para não falar do Castilho, peruano, que não é para titular, também, exatamente, e sobre quem nós até falámos aqui já nesta temporada. Mas concordo com tudo aquilo que disseste. O Gil Vicente de facto tem um excelente plantel. O Bruno Pinheiro parece um ótimo treinador, até pelos trabalhos que já fez. E dizer só que o Gil Vicente não pode ter aquele espetáculo de luzes no final do jogo. Tudo bem, no início do jogo está tudo certo, mas isto aconteceu frente ao Sporting também, e há de acontecer noutros jogos, mas que eu não apanhei. Mas quer dizer, as luzes não podem apagar no final do jogo, não é? Há um jogo do Gil, há um jogo do Gil em casa este ano, que isto corre tudo muito bem, que é que o Gil marca um gol no último minuto. Gol do capitão, do Ruben. Ruben Fernandes. Que marcou no último minuto, e aquilo parece uma cena de um filme americano. O jogo acaba imediatamente depois do gol. É uma coisa, onde ver as imagens desse jogo, pá, é bizarro. Sim, é bizarro, e até por questões de segurança, não sei como é que aquilo é válido. Foi no Gil Vicente Nacional. Exatamente. Eu tenho só que dizer, para além desses jogadores todos, para irmos ainda mais, o Facundo Cáceres, o argentino do meio campo, joga no Gil Vicente um jogador formado na melhor academia da Argentina, que é do Vélez Sarsfield. Joga o Félix Correia, Sporting, Juventus, City. Félix Correia, já agora, só para dizer, que vai no terceiro jogo seguido a marcar. O ano passado ele jogou 34 partidas pelo Gil, marcou 5 gols, fez 3 assistências. Este ano já leva 6 gols, 4 assistências. Isto está claramente, ele de ano para ano está a evoluir, está a fazer-lhe muito bem estar no Gil. Eu gosto muito do Félix Correia, pé esquerdo, pé direito, ele executa bem e está a ter uma característica, está a ganhar isso, que está a definir muito melhor no último terço. Já não é só aquele driblador, já é aquele homem do último passe, de cruzamento, de passe para as costas. Portanto, gosto muito do Félix Correia. Acho que é um jogador claramente para outras linhas deste campeonato e até da Europa. Acho que é um jogador com muito potencial. Mas acho que, olha, lá está um jogador que eu acho que fez muito bem a carreira dele, ter feito este processo, até porque tinha muita moral. Era um miúdo que tinha muita moral, e acho que foi uma decisão ótima da carreira do Félix, e está a fazer uma bela Félix. Este foi humilde o suficiente para tomar boas decisões de carreira. Ou então as notas do Gil Vicente, se não ficar aqui um... Não, eu vou ser rápido sobre o Porto. Interno, mas ainda temos dois assuntos sobre o Porto. Eu vou ser rápido sobre o Porto e sobre a questão. Acho que falei na altura sobre questões do Benfica, e acho que esta também é importante. Fiz questão de ler, não li o relatório todo feito pela Deloitte, mas estive a ler hoje no portal da Transparência, no site do Porto, o resumo das considerações feitas neste relatório, e realmente é chocante. Acho que não sou portista, mas sou adepto da transparência e da democracia nos clubes de futebol, e os resultados desta auditoria são... Eu até acho que não teve as repercussões que eu acho que devia ter, porque estamos a falar de um clube que num período de 10 anos foi o período escolhido. Não vou entrar em teorias de conspiração porque é que foi escolhido este período, porque é que não foi, mas é um período para esta auditoria de uma década em que o Porto sai lesado, sem ser preciso propriamente, ou seja, está à vista de todos. Há refaturas, há falta de pagamentos. Quando um clube sai lesado em 59 milhões de euros para apoios a claques de futebol,
neste caso, coisas que nada tinham a ver com os jogos do Futebol Clube do Porto, a despesas de deslocação de dirigentes do Futebol Clube do Porto, que não tem nada a ver com, despesas estas não têm nada a ver com o clube e com o dia-a-dia do clube, e acima de tudo aquilo que são as despesas, não são despesas, que não é o termo correto, peço desculpa, mas as despesas que o Porto teve com intermediários em transferências de entradas e saída dos jogadores. Já sei, a Rita não tem muito tempo, eu não tenho muito tempo hoje para falar, mas é absolutamente chocante, e eu, se fosse portista, realmente gostava que o meu clube, a direção do meu clube, neste caso o Ministério Público, investigasse isto de forma profunda, porque Mas já vai para a investigação. Sim, vamos ver como é que isto vai terminar, mas a verdade é que estamos a falar de coisas demasiado óbvias. Havia claramente um sentimento de impunidade em algumas pessoas dentro do clube e dentro dos Super Dragões, porque achavam mesmo que nunca iam ser apanhados. Eu não sei bem como, porque haver faturas para viagens onde o Porto nunca foi jogar, eu não consigo perceber. Acho que é sentimento de impunidade, e portanto fico feliz, pronto. Fico mais aliviado, não fico feliz, porque não sei como é que isto vai acabar, mas fico mais aliviado por isto ter sido tão público. O relatório é bastante extenso, são 300 e tal páginas, que também está disponível no portal da Transparência, mas o resumo também está muitíssimo bem feito. Já agora, se tiverem a oportunidade de ver, pronto, acho que é um bocadinho degradante e mostra bem o estado. Não gosto de dizer isto, mas mostra o estado do futebol português, ou o que foi o futebol português na última década, e eu acho mesmo que não vale tudo para ganhar, e isto está longe. Ou seja, enquanto pode haver outras coisas que poderiam valer tudo para ganhar, isto é precisamente o contrário para os portistas e para o Porto, não é? Isto é lesar o clube de forma demasiado óbvia, e portanto fica esta nota, pronto. Quanto ao mito ou facto, nós não combinámos, Pedro Azevedo, mas o Pedro Azevedo foi buscar um comentário de uma pessoa que deixa um mito ou facto que é interessante. Deixou. E eu queria já agora ir buscar o comentário dele, que é o João Tavares 363. Um abraço para ele já agora, novamente um abraço para ele, e também para as pessoas que têm deixado comentários. Mas ele deixa um comentário que não sei se ao dia de hoje, se isto não vai já ficar amanhã desatualizado. Mas ele diz que mesmo que o Vítor Bruno seja campeão, uma boa, eu vou acrescentar, uma grande percentagem de portistas continuará a não querer o Vítor à frente da equipa no próximo ano. Mito ou facto? Isso é demasiado facto. Nem tem a ver com resultados. Mesmo se for campeão? Sim. Isto não tem a ver com resultados. A questão com o Vítor Bruno é muito para além disso. Tem a ver com a história, olha, podemos pegar no mito ou facto da época, do episódio passado e juntá-lo a este. Porque o problema com o Vítor Bruno começou antes até dele mostrar o que é que sabia fazer ou não sabia fazer. Foi a narrativa que se compôs e que nunca foi muito bem explicada sobre o que é que aconteceu efetivamente nesta troca de Sérgio Conceição por Vítor Bruno, e quem é que devia ter contado a quem, e quem é que traiu quem, e todas estas histórias. Portanto, os mesmos adeptos que continuam a adorar Vítor Bruno, Sérgio Conceição, nunca vão conseguir respeitar Vítor Bruno. Depois acrescenta-se a camada das más exibições, dos más resultados e tudo o que vocês já falaram. Portanto, rapidamente, para mim é facto. Para mim também é facto, sim. Para mim também é facto, apesar de eu achar que o treinador campeão tem sempre direito a continuar a época seguinte e deve ser respeitado por isso. Acho que neste caso isso não vai acontecer em primeiro lugar, até porque acho que Vítor Bruno nem chegará a semana que vem. Acho que vai ser aqui tomada uma decisão por mútuo acordo, sinceramente. Até porque Daniel Sousa neste momento está sem clube e é um grande amigo de André Vilas Boas, e já ia para o terceiro clube do Norte esta época. Mas acho que é facto, porque efetivamente acho que há uma grande distância dos portistas para com o Vítor Bruno, e acho que as razões apresentadas pela Rita são mais do que suficientes. Portanto, para mim também é facto. Olha, para mim também é facto, não tanto pela questão do Sérgio Conceição, porque acho que isso, apesar de tudo, é uma minoria no Porto, e acho que um campeonato dava para resolver essa situação, mas acho que tem a ver sobretudo com o nível exibicional. Portanto, a não ser que o Porto seja campeão e que comece a jogar muito melhor, acho que vai haver sempre essa desconfiança, porque de facto esta equipa não evolui e não joga o suficiente. Portanto, para mim seria facto. Acho que Vítor Bruno, mesmo com um campeonato,
acho que isto seria muito difícil, acho que não vai acontecer porque o Vítor Bruno não me cheira que vai ficar até ao final da época. Olha, para mim é mito. Pela segunda semana seguida sou o do contra. Para mim é mito porque acho que no futebol em geral e em Portugal em particular, hum, ser campeão ainda conta muito. E portanto, se Vítor Bruno fosse campeão, tendo em conta ainda por cima o momento financeiro do Porto e a reestruturação financeira que a direção das Vilas Boas é obrigada a fazer, acho que dificilmente, se Vítor Bruno fosse campeão, mesmo não jogando bem, ou seja, mesmo não tendo um futebol atrativo, porque o jogar bem é relativo, acho que continuaria no Porto pela questão financeira e pelo balão de oxigênio que é ser campeão. Acho que no futebol em geral e em Portugal em particular isso ainda conta muito, e quando os clubes são campeões é muito complicado fazerem autocrítica. Está na cara que vem o Daniel Sousa, não é? Ou não? Já não me Olha, lembrava da eu digo questão Daniel aqui, Sousa. eu acho que nem sequer devia ser permitido. É permitido. Eu acho que em Portugal deve haver uma regra, obviamente, porque quer dizer, tens treinadores que passam por 2, 3 e 4 clubes durante uma época. Eu achei que o caminho era Luís Freire, mas o Daniel Sousa tramou-me aqui as voltas. Achei que o caminho do Porto era Luís Freire. Eu acho que o caminho é Vítor Bruno. A relação de proximidade de Daniel Sousa com André Vilas Boas é o que supostamente indica, mas Quer dizer isso. eu acho que Vilas Boas poderá querer ir buscar um nome mais forte que Daniel Sousa, mas também não Em sei quais são fevereiro? as opções. Pois é isso, não sei quais são as opções. Desculpa, estavas a dizer que achavas que ainda é Vítor Bruno? Acho que Vai sim, insistir no olha, Vítor Bruno? eu há bocado, enquanto estavas a falar, eu estava aqui a passear pelas páginas mais conhecidas de adeptos do Porto no Twitter. Não é só do West Ham, dos do Porto também vejo. E estavam todos a dizer que pelo menos para já não ia haver nenhuma decisão disso e para já Vítor Bruno continua a ser o homem do leme. Eu volto a dizer, eu acho que nós não temos bem noção, eu também não temos bem noção da situação financeira do Porto e de quão difícil é para o Porto neste momento despedir um treinador e contratar outro de peso. E eu acho que para despedir Vítor Bruno e para haver um impacto agora, não é com Daniel Sousa, e posso engolir isto, tinha que ser para galvanizar a massa portista e até o próprio plantel tinha que ser alguém com mais nome. Eu imagino-me ser um jogador do Porto com algum peso e vir um treinador que foi despedido em 7 jogos de 2 equipas abaixo do Porto. Isso eu compreendo, mas também não compreendo que a solução possa passar por continuar com o Vítor Bruno, Há sempre Jorge Costa. abdicar da Liga Europa, abdicar de conseguir vender jogadores, já os poucos que têm mercado, conseguir vendê-los. Está tudo em causa. Um mau campeonato não é só um mau campeonato, não é? Tem tudo isto à volta um bom nesta ponto. altura. Mas Vocês atenção não que acham que- há duas pessoas na estrutura do Porto que têm o nível 4. O Jorge Costa e o Presidente. E o Presidente, exatamente. Diretor Eu desportivo venceria e o com Presidente. Vilas Boas. O Porto, os próximos 2 jogos do Porto, só para dar contexto, e se calhar tudo o que eu estou a dizer pode reverter na próxima semana, é em casa com o Olympiacos para a Liga Europa, decisivo como nós sabemos, para o Porto continuar na Liga Europa, e depois recebe o Santa Clara. O tal jogo que tu falaste Muito há bem. pouco. Vamos Acho ver que isso pode depois ser os próximos capítulos da novela Vítor Bruno, Futebol Clube do Porto e André Vilas Boas. Passamos então para o Benfica Famalicão. Sim, Famalicão. O Benfica que vence o Famalicão em casa numa exibição bastante convincente, até das exibições mais convincentes do Benfica esta época, parece-me, que vinha de 2 ou 3 jogos vitoriosos, com uma conquista pelo meio, mas não convencia ninguém por si só. Samit, começo por ti, porque o Maia também não pode começar sempre e já falou muito. O Benfica joga, parecia um Benfica diferente, não é? O Benfica tem várias versões este ano, já vimos várias versões do Benfica. Esta não conta com Di Maria, conta com Sheldrup e conta com Leandro Barreiro. O que é que tu achas que foi a fórmula para este Benfica ter-se apresentado frente ao Famalicão de uma forma tão eficaz que ainda não tínhamos visto?
Sim, foi uma grande exibição, uma vitória incontestável do Benfica, perante um Famalicão de quem se esperava um pouco mais. E o que eu achei sobre a exibição do Benfica em particular? Algumas notas. O Benfica continuou com a questão do Cockchu ser o elemento a recuar mais e, portanto, a fazer a linha 3 atrás e ser ele o jogador mais importante na construção do Benfica. Isso foi uma mudança que surgiu na Taça da Liga. E tem desde logo duas vantagens. A primeira é que solta o Carreras para subir pela ala esquerda, porque o Carreras era muitas vezes o jogador que fazia essa linha de 3 atrás. E também liberta o Florentino para apertar com os adversários mais à frente. Portanto, solta o Carreras e o próprio Florentino. E o próprio Cockchu, obviamente, que aparece muito mais. Portanto, está a participar ativamente no jogo do Benfica. Com o passe, e de facto subiu o nível nestes últimos jogos. Acho que um dos segredos do Benfica também está no flanco esquerdo. Portanto, o Carreras está num momento brutal, está num momento de forma absolutamente brutal. É o melhor lateral em Portugal, portanto não é uma questão de ser lateral esquerdo ou lateral direito, é o melhor lateral em Portugal neste momento. É um jogador que desequilibra neste momento através do passe, das combinações. É um jogador que avança sozinho pela ala, portanto faz a diferença de todas as maneiras e feitios. E claro, o Sheldrup, que continua a provar que já merecia a titularidade, ou que merecia mais minutos há já algum tempo, e que falta faz ao Benfica ter um jogador que consegue receber a bola nas costas dos médios, portanto, naquela zona entre linhas, e pegar e virar. De facto, era uma coisa que fazia muita falta ao Benfica. Depois o Sheldrup é um jogador que faz a diferença em espaços curtos. Portanto, estas foram, na minha opinião, as alterações mais relevantes, mas que já vinham dos jogos anteriores. Neste jogo, a colocação do Leandro Barreiro, obviamente, mais à frente, a fazer movimentos de ruptura, a criar superioridade na área. Correu muitíssimo bem. Acho que o Leandro Barreiro é um jogador que de facto pode desequilibrar desse ponto de vista. Eu gosto até bastante dele. Não acho que seja um jogador para desequilibrar com a bola no pé, mas é um jogador que pode fazer essa diferença aparecendo nesses movimentos de ruptura, que foi precisamente o que aconteceu. Deixar só aqui uma nota. Achei, isto em relação ao Famalicão, o Famalicão é uma das equipas que está em queda livre neste momento. Agora com o novo treinador também. Achei muito estranho que o Famalicão não tivesse o Cockchu como referência, tendo em conta os últimos jogos do Benfica, os dois na Taça da Liga, em que esta alteração já tinha sido operada pelo Bruno Lage, e portanto o Cockchu é o jogador que recua para pegar na bola. E achei estranho que o Famalicão desse tanto espaço ao Cockchu. Portanto, acho que a coisa não correu muito bem. Nem o Gustavo Sá, nem o Topic conseguiram cobrir aquela zona ali do Cockchu. O Gustavo Sá foi muitas vezes arrastado, e o Topic também pelo próprio Florentino. E, portanto, isso é um aspecto interessante para o Benfica, porque o Florentino parece que fixa ali um ou outro jogador. Agora, acho que o Benfica, e este vai ser o próximo desafio do Benfica, é que eu acho que os adversários vão, obviamente, estar atentos a este detalhe. E, portanto, eu não acho que o Benfica vai ter tanto espaço, que esse espaço não vai ser concedido ao Cockchu como foi neste jogo. E aí era interessante também ver se o Benfica... Acho que o Benfica deve estar preparado para ter outras dinâmicas durante o próprio jogo. E, portanto, se for confrontado com essa situação, acho que tem que estar preparado. Mas acho que foi, no geral, no global, acho que foi uma das melhores exibições do Benfica nos últimos tempos, e foi uma vitória absolutamente incontestável. Pedro, impõe-se agora aqui, tem-se falado muito sobre o meio campo do Benfica. Quem é que joga, quem é que não joga, quem é que se coloca. De repente, Leandro Barreiro faz um hat-trick. É titular indiscutível? Não é? Pode parecer uma pergunta parva, mas acho que é um tema de discussão. Orsnes acaba por ficar no banco. Obviamente, Bruno Lage consegue fazer aqui uma gestão
inteligente do plantel que tem em relação também à semana que vai ter, e consegue refrescar ali uma série de jogadores, mas também os que estão a entrar estão a corresponder muito bem. Portanto, como é que esta gestão é feita e qual é que tu achas que continua a ser o melhor meio-campo do Benfica? Olha, eu acho que o Orsnes não. Se é já com o Manu Silva, atenção. Orsnes. Pode já colocar aí o Manu, se quiseres. Ainda não assinou. Já agora, para dizer, ao momento em que estamos a gravar, estão a sair as notícias todas de que o acordo entre o Wolves e o Vitória e o Manu Silva caiu e que é o Benfica que vai fechar o jogador. Em relação à questão Orsnes e Barreiro, eu acho que o Orsnes não foi titular neste jogo, precisamente porque já se anda a notar há muitas semanas que precisava de banco, não no sentido de o Orsnes jogar mal, mas no sentido do cansaço, que estava a afetar claramente o jogo do Orsnes, e ele depende muito dessa capacidade física também, para ser poupado para o Barcelona, parece-me. E o Leandro Barreiro... Desculpa, achas que Bruno Lage, enquanto houver Di Maria, não se arriscar a tirar Orsnes, como não tinha Di Maria, estava à vontade para jogar sem o Orsnes? Pode ser, pode ser uma leitura, sem dúvida. Não tendo ali Di Maria, havendo um Kerem Aktürkoğlu que, jogando melhor ou pior, é um jogador que ainda tem essa capacidade, portanto, e tem essa capacidade física, digo eu, e também os próprios posicionamentos sem bola. Obviamente que é um jogador que contribui no processo defensivo do Benfica. Pode ser uma leitura. A outra, que é a minha, é da questão dessa gestão entre o Famalicão e o Barcelona e do cansaço acumulado do Orsnes. O Leandro Barreiro cumpre muito bem com essa função. O Bruno Lage, na conferência de imprensa pós-jogo, falava que gosta muito que pelo menos um dos seus médios faça esses movimentos de ruptura que o Samit agora falava. E de facto o Leandro Barreiro já fazia isso no Mainz. Ele nas últimas 2 épocas pelo Mainz marcou 4 golos na Bundesliga em cada uma das épocas, sendo um médio centro não muito ofensivo. Só que ele tem essa capacidade, ele fisicamente e também de energia para o jogo, ele tem essa vertente. O Benfica, isso é muito bom para o Benfica, porque acrescenta um homem nessas rupturas e aproveita os movimentos de saída do Pavlidis. E portanto, parece-me que o Barreiro cumpriu muito bem com essa função, e no Benfica ele leva 3 gols, 2 assistências, que é uma equipa que tem, digo eu, o dobro do volume ofensivo do Mainz. Provavelmente fará mais, não digo hat-tricks, mas fará mais golos, até porque, e lembrei-me disto quando estava a ver o jogo, Leandro Barreiro, quando entra na segunda parte no derby de Alvalade, apareceu muitas vezes a tentar finalizar na grande área do Sporting, até em cruzamentos ao segundo poste, em lances parecidos com o gol dele, o terceiro gol dele. Portanto, isto para te responder, eu acho que o melhor meio campo do Benfica para mim tem que ter Freddy Orsnes a titular. Compreendo que não tenha sido titular contra o Famalicão, e agora com a possível vinda do Manu Silva, eu acho que em algumas semanas ele acabará por roubar o lugar ao Florentino, porque acho que é um médio que... Samit, eu dou-te a palavra. Não, porque já agora deixa-me dizer-te, porque... E volto a dizer, eu não tenho mesmo nada contra o Florentino. Eu já defendi, inclusive na televisão, o Florentino há uns anos. Já veio ali nas camadas jovens do Benfica. Portanto, não tenho nada contra o Florentino, gosto do Florentino. Parece-me que Estás a dizer que o a televisão Benfica, é mais importante que o segundo posto? o Benfica poderá ganhar mais no seu jogo com bola, com um médio como o Manu Silva. Agora, isto depois tudo depende. Se o Florentino agora engrenar numa série de exibições, como a última que fez, aliás, como as últimas 2 que fez, parece-me que também será muito complicado tirá-lo da equipa. E se estiver a render a este nível, o Florentino acrescenta muito à equipa do Benfica quando está bem. Olha, ainda bem que o Lage conseguiu arranjar uma forma de jogar com Florentino e Leandro Barreiro e eles não serem espelhos, não é? Porque sem dúvida, isso é outro Aliás, bom sinal do Lage e do Florentino também. Quem ouviu a conferência de imprensa de Bruno Lage, ele só não diz isso porque parecia mal. Mas Bruno Lage estava com toda a vontade de dizer: meus amigos, isto é a forma de jogar, com Florentino e Barreiro, sem eles serem uma fotocópia. Quem não sabe isto é... Ele diz, não dizendo, ele diz: estão a ver como afinal é possível o Florentino e o Barreiro jogarem juntos. Ele diz isto. Sim, mas a verdade é, quer dizer, se o Leandro Barreiro não joga na terça-feira... Essa é a minha questão. A minha questão para o Pedro é essa. Que 11 é que se apresenta frente a Barcelona? Não te parece o quê? Desculpa, Azevedo. O homem faz um hat-trick num jogo... Não, acho que também não vai jogar.
Não, eu não estou a dizer que vai jogar, mas eu também acho não que se acho que é justificava titular. que ele jogasse. Também não acho que é titular. Mas Mas- com um hat-trick. Não sei sendo a opção aqui, sendo entre. Portanto, estamos a falar do Washington. O Washington é um jogador absolutamente determinante do Benfica. E acho que a questão que a Rita levantou é muito interessante. A questão do Di Maria. O Di Maria vai, Sim, obviamente, sim. ser titular frente ao Barcelona. A partir do momento em que o Di Maria vai ser titular, essa dinâmica com o Washington já foi criada durante. Aliás, desde que o Bruno Lage chegou ao Benfica. Mas é assim, acho que o Benfica, aquilo que o Azevedo disse, eu percebo. Quer dizer, o Leandro Barreiro não é um médio ofensivo, mas o Benfica parece que é mais ofensivo que o Leandro Barreiro se o Leandro Barreiro fizer essas rupturas, mais do que com o Washington. E eu acho que o Barcelona, o Benfica, apesar de tudo, apesar do Barcelona estar agora num momento mais delicado, não pode ser tão ofensivo, diria eu. Mas sobretudo com a questão do Washington, em relação à questão do Washington, eu acho que vai ser muito pela inclusão do Di Maria, mas pode-me surpreender. Mas Di Maria vai ser titular, e se o Di Maria, o outro Acho- é o Eu guarda-costas entendo dele. isso. Acho estranho tirar-se um jogador que faz um hat-trick. Se fosse o Cox a fazer um hat-trick, não saía do 11. O Leandro Barreira. o Cox já é Barreira. titular. As funções são Certo, diferentes. certo, mais o que eu ninguém- estou a dizer é que se isto fosse com um treinador, com um jogador com outro tipo de características, personalidade e Sim, peso, se não fosse era uma questão. Olha, Rita, o melhor exemplo seria o Aktürkoğlu. Se fosse o Aktürkoğlu a fazer os 3 golos, provavelmente jogaria frente ao Barcelona. Diria eu. E ao Sheldon para o Seja em banco. que posição for. E ao Sheldon para o banco, sim. Sim, tendo em conta que o outro é o Di Maria, sim. Diria que sim. Mas pronto, Mas- esse mas sim, Já agora em relação ao Manu, eu acho que agora pronto, em relação àquela questão, à comparação com o Florentino, vamos ver, isto é uma questão de rendimento, mas eu acho que o Benfica de facto precisava claramente de um jogador para competir com o Florentino, porque o Leandro Barreiro, honestamente, não veio para ser esse jogador. E portanto o Benfica, se o Florentino não estiver apto, não há nenhuma outra opção. E o Benfica precisa, e o Manu Silva consegue também fazer mais do que uma posição. Acho que é sobretudo o número 6, mas pode eventualmente até ser o número 8. E se olharmos E até para- central. Exatamente. E se olharmos, mas para central, o Benfica, apesar de tudo, Tem três? tem pelo menos 3, quase 4. Mas sim. Agora, acho que o Benfica, se olharmos para o meio campo do Benfica, neste momento, em termos de médios, é Florentino, Cockchu, Leandro Barreiro, que pode. Sim, Leandro Barreiro, 3. O Washington eu já nem coloco aqui, e acho que o Washington baixa um bocado o rendimento quando joga no meio campo a 2, por exemplo. E a equipa também baixa, porque não tem um Washington a pressionar mais em cima. Exatamente. E portanto acho que o Benfica precisava claramente de um reforço para esta posição, para o meio campo. Acho que é bem sacado se confirmar. E acho que o Benfica, já agora, deve claramente procurar um ponto de lança neste mercado. Eu acho que o Benfica encontrou o Leandro Barreiro. Já só está um golo para o Adelidis, portanto está. Não sei o que é que a Rita quer dizer quanto a isto, mas. ponto de lança só conheço o Fábio Silva. Olha, mais um hoje. Marca o Portanto, Barça só fora e o conheço- Real fora. Só Mas- conheço o Fábio Silva. Ahm, até me. Já agora, eu só queria fazer um comentário sobre o jogo. É Se isso. puder. Sim. É só uma Não, coisa que me, uma coisa que me surpreendeu. Todo-se no futebol clube. Sou muito rápido. É uma coisa que me surpreendeu muito. Já foi meio dito, mas eu acho que até falei com o Azevedo sobre isso ao intervalo. Uma coisa que não tem acontecido este ano e que eu acho que é decisivo para o Benfica, porque até pela forma, mas principalmente em casa, e é assim que o Benfica resolve jogos ao intervalo, como fez com este jogo, é a capacidade de reagir à perda de bola. O Benfica teve muita vontade de recuperar a bola, teve muita vontade de, quando perdia a bola, recuperar imediatamente, e não é por acaso que o Cockchu tem 10 recuperações de bola neste jogo. O Cockchu. Estamos a falar O do jogo Cockchu. do Cox é impressionante. O Cockchu tem 10 recuperações. O nível do Cockchu a partir da segunda parte frente ao Braga no campeonato não tem nada a ver com o Cockchu com o resto da época. Nem são só os 2 jogos da Taça da Liga. Mesmo na segunda parte, frente ao Braga, em que o Benfica não jogou nada, o Cockchu de facto parece que mudou o chip. Aliás, como a equipa toda, depois na Taça da Liga, e essa agressividade para recuperar a bola, de facto é também uma das diferenças. Foi uma das diferenças que se sentiu logo na Taça da Liga, e frente ao Famalicão também foi isso que se deu.
Sabes que eu acho que o próprio Coxo, desculpa Rita, beneficia dessa alteração no corredor esquerdo. Concordo. Ele jogando no centro-esquerda, ele próprio tem mais bola e tem mais presença no jogo, havendo um Carreras a explorar a ala toda, a dar a largura toda, e havendo um Sheldon, como tu disseste, Samit, naquele posicionamento por trás dele, ou seja, entre ele e a linha defensiva do adversário. Portanto, acho que isso beneficia muito o Coxo também. E o Sheldrup trata melhor a bola do que Claro. o Acturcoglu. Aquelas Mais- granadas entram e ele recebe-as bem, Não, orientadas. e pausa, e não é sempre para a frente, não está sempre com vontade de ir para cima É do verdade. adversário, ou seja, sabe fazer isso, mas sabe respeitar os momentos do jogo, os momentos da equipa, sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora, consegue, ou seja, há mais espaço para o Coxo e também há mais confiança aparente para o Coxo meter a bola neles, porque também os jogadores que estão à frente dele estão a tratar melhor a bola. O Acturcoglu, bem, é um barrete para mim, no sentido, atenção, neste sentido, eu achei que vinha aí um jogador que era um craque em toda a linha. Epá, e do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico, há muitas limitações naquele jogador. Eu fui mesmo muito surpreendido pelo Ele início da. finaliza bem, define mal, basicamente. Epá, não Eu acho sei, que ele não sei cria, só eu isso. acho que ele não define mal, não tem a criação, ou seja, Capacidade de jogador de drible. área. Quando não eu é? digo Jogador define, é de que ele cruza a bola para onde tiver. Aquilo ok, não há, ok. aquilo não há definição no passe. É isto que eu quero dizer na Certo, parte certo. de define mal. Então, olha que joga a ponta de lança, a número 9. A seleção turca joga à ponta de lança muitas vezes. Pois, se Na calhar é falta de outro, é ele que só porque eu acho que tem a ver com o rendimento dele, finalização. E depois é um jogador muito lento, ainda cada lento, vez pá. se nota mais isso. Muito Ao lento. contrário do que parece, não é? Outra questão para vocês que tenho para deixar: a lateral direita do Benfica, Tomás Araújo ou Bá? Eu agora deixava o Tomás Araújo, sinceramente. Acho que é mais fiável. Micro, Azevedo, Summit micro. Acho que o Tomás Araújo é mais fiável. Defensivamente é melhor que o Bá, sem dúvida. E mesmo do ponto de vista ofensivo, é um jogador que combina muito mais do que o Bá. Portanto, Bá é um jogador, de facto, quando está num bom momento de forma, mas vive muito destes momentos de forma, vive muito da confiança. Também é um jogador meio porcelana, não faz mais do que 8 jogos seguidos. E, portanto, também perde sempre esse ritmo competitivo, às vezes. Mas eu acho que o Tomás Araújo, sinceramente, dá muitas soluções, mesmo a lateral direito. Sinceramente, não é um jogador que se calhar vá ali. E, quer dizer, e mesmo assim, estou a pensar, até sobe. até sobe, tanto é que eu estou a pensar no primeiro gol que o Benfica marcou frente ao Braga na Taça da Liga, é uma combinação que ele faz com o Di Maria e o Tomás Araújo aparece na linha. Eu acho que o Tomás Araújo, neste momento, é a melhor opção que o Benfica tem. Concordo. Eu acho que e até admito que tenho que me causa alguma confusão, porque gosto sempre dos jogadores a jogar nas suas posições raiz, mas não só o Tomás Araújo apresenta um rendimento defensivo, e eu também acho que na combinação lá à frente, quer com o Di Maria, quer até neste jogo com o Acturcoglu, apresenta um rendimento superior ao que o Bá, pelo menos nas últimas semanas, vinha apresentando, como torna o Benfica mais homogéneo, mais equilibrado. Acho que o Benfica é uma equipa mais equilibrada com o Tomás ali. E também digo outra coisa: enquanto dupla, Otamendi e António Silva funciona melhor. E portanto parece-me que nesta junção de todos estes aspectos, pelo menos para o jogo com o Barcelona, sim, e acho que sim. Enquanto o Samit dizia, eu concordo com isso, se está a correr bem, para que mudar, não é? E portanto, quer dizer, e o Parece Tomás hora de- Araújo, Então o Barreto também joga na terça. Então o Barreto tem que ser titular. exato. mas é diferente, mas é que eu considero que o Orsnes não é o Bá, quer dizer, ou Está bem, seja, mas o Orsnes é um mas indiscutível como o Bá não é. o teu comentário é para que mudar se está a correr bem? Pá, Mas depende dos jogadores que estão na posição. Para mim, o Di pronto. Maria é sempre um titular do Benfica, para mim o Orsnes é sempre um titular do Benfica. Há jogadores que são outro tipo de jogadores. eu acho que o Bá nunca teve concorrência à altura, sinceramente. Acho Nunca que o Bá, teve. Acho que o Bá é um bom jogador de futebol, acho que o Bá não é mais do que isso. Tenho pena, porque acho que, do ponto de vista, tem todas as características para ser um jogador de um nível acima. Físicas não tem, mas teria a partida. É um jogador muito rápido, é um jogador forte, tem chegada, acho que não foi assim tão mal. Portanto, mas efetivamente, acho que com a equipa com o Tomás Araújo é mais equilibrada, é uma equipa mais tranquila, parece-me sempre uma defesa mais tranquila. E concordo com o que o Azevedo disse. Estranhamente, parece que António Silva e Otamendi têm mais rotinas e daí são jogadores que parecem mais Jogaram equilibrados. muito tempo também os dois, não é? Sim. Sim, mas houve aqui uma. Pronto, é verdade.
mas houve aqui algum afastamento desta época, não têm jogado praticamente juntos, mas a coisa até tem corrido bastante bem. É daqueles casos que aquelas mudanças de taça acabam por trocar aqui as voltas, não é? Porque É verdade. fazer uma adaptação e acaba por resolver um problema, que é ter o António Silva sentado no banco, que era um problema não só para o Bruno Lage, mas também para a direção do Benfica, portanto. E para Pedro resolve-se Azevedo. aqui e para o Pedro também, mas o Pedro não entra nas minhas contas. Destas, Pedro. Todas Posso as dar uma restas. nota sobre o Famalicão? Sim, eu queria o Famalicão, eu vi, estava a trabalhar, portanto eu vi o jogo ao vivo, o Famalicão estranhamente, ao contrário daquilo, quer dizer, já se tem vindo a mostrar, mas o Famalicão foi das piores equipas que eu já vi a jogar na Luz este ano, foi muito fraco mesmo. Mas o Famalicão, enquanto clube, parece-me um bocado isto, pá. Parece-me que nunca há bem... nunca há bem uma coerência. E eu achei que este ano ia ser... O Famalicão não melhorou nada com a saída do Evangelista. Não melhorou nada. A equipa não está melhor. Com o Evangelista, a ideia de jogo até parecia que dava para não ter um avançado fixo como deve ser. Em Portugal eu acho isso muito difícil na maior parte dos casos. Não haver um ponta de lança referência. Não estou a dizer que tem todos ser uma torre e que o jogador não se mexe e jogam todos para ele. Não, mas acho que vamos a ver as equipas deste campeonato. As equipas deste campeonato, quer queiramos, quer não, neste momento têm todas um jogador. Pá, tem um ponta de lança referência. Tem um jogador referência ali. E faz muita confusão esta equipa continuar a jogar sem essa referência, porque depois muitas vezes, quando joga como jogou contra o Benfica neste jogo, é uma equipa que está muito longe da baliza. Muito longe da baliza. E foi muito mauzinho, e tem sido muito mauzinho. E não bate certo, porque a equipa até teve algumas lesões e agora tem quase tudo praticamente recuperado. Não mudou o sistema. A equipa joga mais ou menos da mesma forma. Não sei se o Oliveira não estava ainda preparado, não sei o que é que se passou ali, mas claramente a mudança com o Evangelista não trouxe benefícios nenhuns. Com o Evangelista, com a saída do Evangelista, melhor dizer. É uma equipa muito, muito mal preparada e se Gustavo Sá tivesse saído, nem sei do que é que seria esta equipa, que nem tem maus jogadores, mas depois aquilo no coletivo não se passa nada. Vamos passar ao Sporting, se já não tem nada mais a acrescentar a este jogo. Passamos ao Rio Ave Sporting, que foi uma goleada fantasma, não é? Para todos aqueles que viram o jogo foi uma goleada, no resultado é só um 3-0, mas que poderia ter tido outros contornos. Pedro, o que é que te apraz dizer sobre este Sporting novamente? Pareceu-nos um Sporting à antiga, não é? Pareceu aqueles jogos que o Sporting vence sem grande história. Pronto, é o Sporting a vencer um jogo. Sim, sem dúvida. E eu digo, quer dizer, um nome para mim muda tudo no Sporting. Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio é o melhor defesa central do Sporting. Eu consigo perceber quem diz Diomande, consigo perceber quem diga Santos Justo. No deve e no haver, entre aquilo que acrescenta defensiva e ofensivamente, para mim o Gonçalo Inácio é o melhor defesa central do Sporting. Tu percebes quem diz que é Santos Justo? Não é percebo. Não acho que ninguém diga que Santos Justo é o melhor central do Sporting. Eu também não sei, mas o Azevedo é que disse que percebe quem não, diz porque que os nomes mais lançados para cima da mesa são esses. Mas vá, Pedro é um diplomata, não é? Para mim, uma grande diferença neste Sporting é o Gonçalo Inácio. No Sporting em Vila do Conde. E a quantidade de jogadas que o Sporting consegue desbloquear por causa do Gonçalo Inácio é impressionante. E portanto, aliás, um dos melhores passos. Este jogo não é um bom exemplo para isso, peço desculpa. Não achas? Não, é um bom exemplo da boa exibição dele, mas é um bom exemplo de uma boa exibição dele, mas o Rio Ave também não existiu. Está bem, certo. E portanto, eu quero muito ver o Gonçalo Inácio quando for exigente jogar com uma defesa a 4. Ou com dois centrais, vá. Certo. Só por isso. Desculpa ter-te interrompido, mas acho que era só para dizer isto. Acho que este não é um bom exemplo dele com bola, réplica. Porque o Rio Ave também não ofereceu grande réplica. Por exemplo, não viu. Eu gostava de ter visto este jogo com o Clayton, com o Rio Ave, com o Clayton na frente, para perceber isso, porque eu acho que sim, acho que o Inácio será o central titular, mas ao mesmo tempo não sei se este jogo é um bom exemplo para dizer isso. Certo. Eu senti a diferença, pelo menos com bola, nessa questão. E gosto muito do Gonçalo Inácio, sem dúvida. Mas Rita, é um Sporting que, acima de tudo, me parece que, para a Liga Portuguesa, eu tinha dito isto aqui a semana passada, e não é para estar a defender a minha dama, entre aspas, que tendo um jogador como o Maxi Araújo no corredor esquerdo, em vez do Mateus Reis, ganha maior acutilância na asa esquerda. E, portanto, juntando estes fatores todos, e não havia Gyökeres a titular,
há um Arder que, na minha opinião, tem que aprender que se pode finalizar sem ser à bomba, à lei da bomba também. Ele falha 2 golos cantados porque quer ser ganância, porque quer ser lambão, porque quer arrematar com a força toda. Portanto, tem que olhar mais para o colega nórdico, para o sueco. Mas é um Sporting que no global, eu disse a semana passada, eu estava curioso de ver com uma semana de treinos, sem jogos, sem interrupções, se ia evolução no Sporting. Eu concordo que o Rio Ave não ofereceu grande réplica, mas acho mesmo que sim, que se nota a evolução no Sporting, que se nota de facto que houve uma semana de trabalho tranquila para trabalhar sem jogos a acontecer. Tranquila não sabemos, porque Não, as pronto, boca- tá bem. afinal as bocas, eu tínhamos esquecido que o Rui Borges também manda bocas nas conferências de imprensa, mas já lá não vamos. mandou. Tranquila no aspecto Não, do ao treino. Edwards não. Ao não, Edwards, não. ao Edwards. Foi a mim que ele mandou. Não mandou, não acho que tenha sido isso. Não achas? Sim, já- ou seja, Já há um vamos processo ao- disciplinar em curso, portanto, ao menos, no Porto, ao menos que houvesse isso. É que nem sequer no Porto não há isso. Há um jogador que chega atrasado ao treino e, portanto, vai para a bancada. Mas nem sequer é um processo disciplinar. Ao menos, aparentemente, com o Sporting, há um processo disciplinar com o Edwards em cima da mesa. Portanto, o treinador, eu aí consigo compreender que o treinador fala sobre isso. Por exemplo, estás a dizer, não é só a boca na conferência, já Não acho que seja a mesma coisa. É só isso. Pedro, concluíste? Posso? Sim. Eu queria fazer uma pergunta ao Azevedo. Então faz. Que era sobre se não foi um atestado de incompetência demasiado grande a titularidade já de Rui Silva. O homem treinou sequer. O homem é ter feito 2 treinos. Eu acho O que sim. guarda-redes é Eu acho- tipo, é meio indiferente onde tu treinas ou não? Eu acho que. Eu não acho. Não é eu não verdade. sou guarda-redes, mas tipo, aquele Não é treino verdade. é. Muito menos Jogo no futebol hoje em dia. Jogo ou seja, perfeito em para a que o estreia do guarda-redes- Rui Silva. Em que o guarda-redes hoje em dia integra de facto o processo de jogo ofensivo e defensivo na proteção das costas da defesa. Eu estou a Sabe que o brincar. guarda-redes de uma equipa grande e portanto eu acho que sim, que é importante haver mais treinos com a equipa para conhecer os movimentos e as dinâmicas da equipa defensiva e ofensivamente. Mas é um atestado de incompetência e é a prova provada de que não há confiança nenhuma nos 2 guarda-redes que integravam o plantel do Sporting, no Frank Israel e no Kovacevic. Mas há aqui uma nuance que é quem vai jogar na Liga dos Campeões dos próximos 2 jogos vai ser o Frank Israel, porque o Rui Silva, ao contrário do que acontecia nas épocas anteriores, a Liga dos Campeões estendeu-se agora até ao final de janeiro e portanto quem estava inscrito estava, quem não estava só poderá ser inscrito na próxima fase. E daí acho que o atestado de incompetência ainda é maior, porque pá, Pois, deixava-se não jogar o jogaram Israel ontem. neste jogo porque vai ter que estar preparado para terça-feira, não é? Digo eu, mas eu não sou treinador. Não, é claramente um sinal a dizer este é um outro Não ficam os 3, não é? Quem é que vai sair? vai ser emprestado. Vai ser emprestado. Sim. Mas o Rui Silva também me pareceu bastante preparado porque ele deve andar a ver jogos do Benfica, do Sporting e do Porto tipo, desde que saiu para estar sempre pronto para voltar, porque ele só queria voltar para um grande, portanto ele sabia as dinâmicas já todas Que ofensivas informações é que tens, Rita? e Não sei defensivas disso. do Sporting. Não, o Rui Silva é falado para todos os mercados Todos de os verão, é mercados. falado para Porto, Benfica ou Mas achas Sporting. que é o agente dele que lança essas notícias? Não, era mesmo ele que queria vir para Portugal, isso era mais que ok. sabido. Mas pelo visto havia interesse, não é? Pelo menos o nosso Azevedo sabe disso há... Eu Pelo menos a conta. não sabia do interesse. Eu achava que era interessante ele vir para o Sporting. Samit, Ok. vamos voltar à seriedade À terra. que é necessária nesta análise. Queria-te ouvir sobre o meio-campo, Yulman e Debast. Debast, será que está a encontrar um papel novo no plantel do Sporting com esta subida a meio-campo? Obviamente que é porque o Morita está lesionado, o Dani está a voltar, mas é uma opção válida? Acho que não se vai repetir muitas vezes. Acho que correu bem. O Debate, de facto, tem uma boa capacidade de passe, tem também uma boa capacidade, uma boa leitura, e passe, de facto, e mesmo a central dá para ver isso. Mas acho que não vai ser uma solução para jogos de outra exigência. E, de facto, neste jogo o Sporting teve muito espaço para fazer aquilo que quis. Foi interessante perceber que o Debate esteve ali sempre muito pelo lado esquerdo e portanto permitiu que o Maxi Araújo subisse, tal como o Azevedo gosta e muito, e de facto também o Gonçalo Inácio fez a diferença, portanto por aí o Sporting esteve muito bem. Não acho que o Debate vá ser muitas vezes titular no meio campo para ser uma opção de recurso. Fiquei surpreendido porque apesar de tudo o João Simões estava a 100% e o Bragança, não digo que estaria a 100% porque voltou agora, mas quer dizer, mas aí percebo que não fosse titular.
Mas já agora em relação ao Sporting concordo com o Azevedo. A grande diferença do Sporting neste jogo em Vila do Conde foi o Gonçalo Inácio, que fez toda a diferença. Eu acho que o Sanjus, por exemplo, é mais forte em progressão do que no passe e, apesar de tudo, é destro. Portanto, o Sporting precisava claramente do Gonçalo Inácio novamente para ter mais uma solução com bola. Depois há de ter outras limitações do ponto de vista defensivo, não é tão rápido como os outros dois, por exemplo, e terá que ser testado neste novo sistema. Destacar também o Kenda e o Katam, que foram dois diabos à solta, portanto, partiram a equipa do Rio Ave. O Katam tem estado um bocado apagado, mas apareceu neste jogo. O Kenda está num momento de forma também, de confiança brutal. Acho que dá mesmo prazer ver jogar, porque ele está solto. Ele não parece ter 17 anos, Samit. Não, Ele conhece o jogo muito bem para um miúdo de 17 anos. A questão, e tecnicamente é mesmo muito evoluído. Acho mesmo que estamos aqui perante um talento geracional, no sentido em que aquilo é inato, quase. Não estou a desvalorizar o trabalho que ele deve ter todas as semanas, todos os dias, nos treinos. Mas assim que ele acertar ali o último toque, a definição dentro da área, eu acho que se vai tornar um jogador Vai ser craque, classe mundial, e não acho que vai ficar muito tempo em Portugal. De facto, o Kenda é um jogador fantástico. Portanto, destacar estes dois jogadores. Em relação ao Rio Ave, acho que correu tudo mal. Não existiu Rio Ave, foi demasiado Sporting para um Rio Ave destes. Acho que a ausência do Clayton tem um peso, obviamente. Aliás, na transmissão disseram que o Clayton e o Aderlan Santos eram jogadores que foram os únicos dois que tinham estado em todos os jogos do Rio Ave. Obviamente que o Clayton tem esse papel importante nesta equipa. É um jogador que recebe muito bem de costas, mantém, é um jogador que se vira, é muito forte fisicamente e depois também tem um bom remate, por exemplo. Eu acho é que o Petit falhou num aspecto. O Zoabi, que é um israelita, um ponto de lança israelita de 18 anos, foi praticamente o primeiro jogo que fez. Ele estar sempre do lado do Diomande não foi propriamente uma jogada muito inteligente. No início pareceu logo muito estranho. Eu acho que o Petit devia ter ajustado logo isso rapidamente, porque ele não... Quer dizer, o Diomande, do ponto de vista físico e na velocidade, é quase imbatível em Portugal. Portanto, o miúdo fez o que podia, mas eu acho que faltou ali. Eu acho que na segunda parte o Petit ainda tentou corrigir, mas já era tarde demais. Acho que logo na primeira parte, logo nos primeiros duelos que eles tiveram, era evidente que ele devia procurar outras zonas. Portanto, foi isto. Acho que foi uma boa resposta do Sporting à derrota na Taça da Liga. Os próprios adeptos do Sporting deixaram algumas faixas nesse sentido e, portanto, também de apoio ao Trincão e de mostrar à equipa que o campeonato seria assim, ou que é o grande objetivo do Sporting. Foi uma grande exibição perante um Rio Ave que tem feito tem feito uma boa recuperação com o Petit, mas que, de facto, não teve a sorte do jogo. Nada correu bem ao Rio Ave. Desde muito cedo, com um autogol e depois com um penalti. É o que é. Antes de fecharmos, se há algum destaque nacional e internacional que queiram fazer, é o vosso momento. Estás sem micro, Samit, estás sem micro. Desculpa, eu queria destacar aqui algumas coisas nacionais, mas rapidamente. O primeiro destaque, e é mais individual, eu estive a ver o Vitória Aroca, já agora, um grande resultado do Aroca, esteve a perder em Guimarães por 2-0 e empatou na segunda parte, fez uma grande segunda parte, podia ter ganho o jogo. Qualidade de facto não falta a esta equipa. Eu já tinha dito, mesmo antes da saída do Gonçalo Garcia, que ficaria muito surpreendido se o Aroca descesse de divisão, mas queria destacar um jogador que é o David Simão, porque
já é uma lenda do nosso campeonato. Eu acho que é um jogador de culto. Nós às vezes temos a vontade de elogiar e destacar jogadores no estrangeiro que são muitas vezes heróis de equipas mais pequenas e até falo mesmo de mim e esquecemos de preservar e de falar e destacar este tipo de jogadores. E o David Simão, de facto, é um craque. E aquilo que ele faz, aquilo que ele continua a jogar a este nível, deve mesmo ser destacado. Porque parece que joga de cadeirinha. Mas a verdade é que há ali muita inteligência na leitura dos lances, nos posicionamentos. E, de facto, é um jogador que faz a bola correr. Há jogadores que correm muito. E depois há outros fazem a bola correr e que não correm assim tanto. E o David Simão é claramente um desses jogadores. Faz uma joga brutal em Guimarães. Tem lá lances absolutamente, bolas que ele mete absolutamente surreais. E de facto o David Simão, basicamente os colegas só precisam de se movimentar para algum lado, que a bola vai lá chegar. Esse era o meu destaque individual. Queria também só destacar aqui em Portugal, a melhoria das exibições e dos resultados de algumas equipas que estão lá para baixo. O Aroca, como disse, portanto, empatou em Guimarães, vai no terceiro jogo sem perder. O Farense tem uma derrota nos últimos 7 jogos e fez uma exibição até razoável frente ao Benfica. Aliás, razoável. O resultado é enganador. Na Taça de Portugal, o Nacional tem 2 vitórias seguidas, uma delas frente ao Porto. O Estoril, em 10 jogos, só perdeu frente ao Porto, ao Benfica e ao Casa Pia. 10 jogos. O Casa Pia vem numa sequência, numa recuperação brutal já há algum tempo. E em queda livre está o Famalicão, de quem já falámos, que não ganha há 8 jogos e entretanto foi eliminado também na Taça de Portugal pelo Santa Clara. Portanto, estes são os meus 2 destaques nacionais. Destaques internacionais, o Nápoles, porque ganhou e ganhou muito bem na Atalanta. É uma vitória absolutamente estrondosa. No norte de Itália, portanto, quem não conhece a história mesmo do país e do Nápoles, da unificação de Itália, de todas as diferenças culturais, políticas, sociais, económicas que veja, porque dá para entender a importância de uma vitória destas para o Nápoles. É uma equipa super eficaz, super pragmática, que não tremeu depois de estar a perder. É um jogo mesmo importante. O Atalanta fica a 7 pontos do Nápoles, portanto isto há de ser, ainda é um bocado cedo, mas há de ser uma luta entre o Inter e o Nápoles. E de facto um meio campo com Anguissa e McTominay é tão improvável como possível com António Conte. Portanto, António Conte é de facto um gajo especial, gosto muito, gostarei sempre e esse é o meu destaque internacional. Olha, Rita, deixa-me intermeter-me aqui porque também era o meu destaque internacional e só para dizer que recomendo vivamente a quem não viu este jogo que veja, mesmo já sabendo o resultado, porque é de uma riqueza a nível emotivo e tático espetacular. Por essas Olha, questões. deixa-me interromper de dizer só isto em relação a esse jogo, porque parece que não é um grande jogo, porque não teve assim tantas oportunidades. Mas Teve é. muitos golos, mas de facto concordo contigo. É um bom jogo de futebol. É, sem dúvida. E é um jogo que opõe ideias diferentes de 2 treinadores clássicos do futebol italiano, cada um à sua maneira. Conseguimos perceber que, de facto, existem várias maneiras de vencer jogos. Para darmos um exemplo das épocas que ambas as equipas estão a fazer nos top golos e top assistências e até no prémio regularidade, portanto, na cotação exibicional desta Série A até agora, quer Nápoles, quer Atalanta dominam os top 5 nestes parâmetros todos positivos da Série A. E quando tens um meio campo, como dizia o Samit, A Atalanta não ganhava, não perdia há 15 jogos. há 15 jogos, O exatamente. Nápoles teve uma sequência de 12 jogos sem sofrer golos. Não, são equipas espetaculares. Eu ia dizer, falaste muito bem do Anguissa McTominay. O McTominay é a prova provada de que o que está mal é o United e menos os jogadores que estão no United. A Atalanta tem um ponta de lança que já não se vê muito, como o Retegui. Tem o vagabundo Lookman que faz tudo. E depois chama a atenção para estes 2 jogadores.
podia buscar os jogadores que se impõem mais pelo físico, e a Atalanta tem sempre esses jogadores, o Gasperini tem sempre essa malta, mas chama a atenção para o Samardzic, o sérvio, um pé esquerdo brutal, e eu acho que vai ser uma das grandes contratações, uma das grandes transferências do futebol mundial no próximo verão, para o Ederson. O Ederson encaixa no meio campo de qualquer equipa no mundo. Que enterrou um bocado neste jogo. Não é? Que enterrou, no segundo golo ele enterra um bocado. Mas sim, concordo contigo. E boa exibição do Neres, só para terminar. O problema do Conte e do Gasperini é não se chamarem Inzaghi. É o único problema deles este ano. Rita, Que é outro craque. Que é outro craque, exato. Os meus dois destaques. Tenho um destaque, queria desejar boa sorte ao Luís Freire. Vai ser complicado. A equipa vai ser toda esburacada neste mercado, tal como eu adiantei há muito tempo. É complicado. Uau. Não, ou seja, fui avisando que o Vitória ia ter que vender e, portanto, ia ser muito complicado. Já estamos a falar de Alberto Costa, Manu e, aparentemente, Caio César são os 3 que vão sair. Só faltava Andel para fechar a turma dos 4 talentos com talvez mais futuro no clube. Para não falar do treinador, não é uma razia. Era isso, mas aí o Luís Freire teve a oportunidade de treinar, por isso é que a minha sorte é para o Luís Freire. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Daniel Sousa. Aliás, boa sorte é para o Presidente, que isto não foram 2 semanas muito fáceis. O meu destaque é internacional, até aqui não sei se o Azevedo está a par do bate-boca entre Neymar e Rivaldo. Neymar foi ao podcast com o Romário. Que é sempre fascinante. E quando lhe pediram para... Fizeram outras perguntas, mas quando lhe pediram para escolher entre qual dos 3 jogadores que jogavam na frente de ataque do Brasil 2002, portanto Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, qual deles é que Neymar tiraria a posição, ele sem qualquer tipo de dúvidas disse que seria o Rivaldo. O Rivaldo foi muito chateado para o Instagram a falar sobre isso, porque esta malta vive sempre... O Romário também é um bocado assim, vive sempre com essa ideia daquilo que foram. Eu não sou defensor não estou aqui para defender o Neymar, mas eu por acaso ouvi e muito tranquilo, não põe as coisas dessa forma. Exato. Não põe e ele não diz logo Rivaldo, ele até fica ali um bocado a pensar. Eu vi o post do Rivaldo, apareceu nas redes sociais. Eu fiquei... ele também precisava de um bocado de atenção, basicamente. O Rivaldo, o Rivaldo disse, com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Depois diz aqui mais coisas, como naquela época eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar a minha posição. E depois o Neymar foi lá pedir... O Neymar respeitou muito, porque ele respondeu depois bem. Respondeu bem, mas... isso eu não vi. Respondeu, disse, calma meu amigo, todos os jogadores brasileiros que disputaram a Copa se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não, e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é para o futebol brasileiro. E esta parte, Azevedo, foi apenas uma escolha entre entrar os 3 e você não quer que eu tire Ronaldinho e Ronaldo, não é? Exato. Claro, mas essa era a resposta que qualquer um daria, mas não é? Acho que foi a primeira vez na vida que o Neymar ouviu um conselho de alguém. Samit irrita, mas eu agora quero perguntar. Quero perguntar aqui ao nosso Azevedo. Mas ele pediu desculpa. Quero perguntar aqui ao nosso Azevedo. Mas agora já passou muito tempo. E as coisas, e agora ainda por cima fala-se do regresso de Neymar ao Santos, e portanto o Pedro vai ficar... Está quase fechado isso. Vai ficar muito saudosista com este tema. Até vai ver os jogos do Santos. Mas eu tenho uma pergunta, Azevedo. Destes 3, Neymar só tiraria a posição ao Rivaldo? Em 2002, sim. Ok. Pois mais para a frente eles já não jogavam, né? Não é isso, naquele contexto específico. O Ronaldinho estava a voar, pá. O Ronaldo Fenómeno era o fenómeno. Ok. O Neymar no seu melhor ano da carreira não era melhor que o Ronaldinho? Nós já vamos com 1h20 de episódio e sinto que não temos tempo para esta discussão, Pedro. Portanto... Até porque o Neymar não tem uma resposta para isto, portanto fica ali. Óbvio. Fica para o próximo episódio. Pensa sobre isso e depois fica para os comentários também, já agora. Exatamente. O Neymar é sempre um tema bastante quente. Neymar e Ronaldinho, quem escolheriam? Fiquei para o chat. Contem-nos o que é que vocês acham e depois o Pedro vai pensar muito bem, vai ver o que é que vocês escolheram e depois ele escolhe por cima. Portanto, não se preocupem. E tenho a certeza que ele vai falar da Libertadores do Neymar em 2011. E da Champions 14-15. Desculpa, e a Champions, exatamente, que é sempre o que ele faz. Mas não podemos esquecer que o Neymar também disse nessa mesma entrevista que saiu do Barcelona porque porque queria jogar para o PSG onde havia mais brasileiros. Ele gosta de picanha e churrasco, não é?
No fundo é convívio. É um Quem ser não? humano, Quem não? é um ser humano normal e até isso eu gosto de ter Eu por acaso o Neymar, eu se tivesse que definir o Neymar, Ser humano normal. ser humano normal. É. Certo. Assim terminamos, não há mais condições para mais, mas para a semana voltaremos. E até lá, sigam-nos, comentem. Temos lido tudo o que vocês comentam, temos usado também aqui para os episódios, portanto também é bom para enriquecer a nossa discussão. Portanto, façam parte também dos nossos debates que melhoram sempre o conteúdo do podcast. Até lá, sigam-nos nas redes, mantemos-nos ativos por lá e um beijinho a todos.